Um renomado cirurgião está deitado em uma maca de hospital, pálido e fraco. Ao lado da cama, um menino de 8 anos, com olhar confuso e coração inocente, estende a mão. A mãe, firme, diz: "Esse é o filho que você mandou eu abortar." O cirurgião fecha os olhos em choque. Como chegamos a este momento? Deixe seu like e inscreva-se para mais histórias que tocam o coração. Você acredita que o destino cobra nossas escolhas? Sabe o que mais me encanta? Ver você se perder nas minhas histórias. Tem coisa que a gente só conta no escuro. E a sua curiosidade já me entregou, né? Agora é sua vez de sentir. Entra no link que deixei nos comentários e deixa as histórias que encantam te encontrar. O escritório do Dr. Eduardo Menezes espelhava sua personalidade: frio, imponente e calculista. As paredes, revestidas de mármore Carrara, refletiam a luz dourada do lustre de cristal austríaco, enquanto o aroma de couro italiano das poltronas se misturava com o perfume caro que ele borrifava religiosamente todas as manhãs. Cada objeto ali custava mais que um carro popular, desde a caneta Montblanc sobre a mesa de mogno até o relógio Patek Philippe, que brilhava em seu pulso como um troféu de sua supremacia. Era uma tarde de dezembro quando Mariana bateu na porta envernizada. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguiu girar a maçaneta dourada. O som de seus saltos baratos ecoava desafinado contra o piso de mármore, um contraste gritante com a elegância sufocante do ambiente. Ela usava um vestido simples azul marinho, o único que considerava adequado para aquele encontro que mudaria sua vida para sempre. Eduardo nem levantou os olhos dos papéis quando ela entrou. Continuou assinando contratos milionários com movimentos mecânicos, como se ela fosse apenas mais uma interrupção em sua agenda lotada. O tic-tac do relógio suíço na parede marcava os segundos de um silêncio que pesava toneladas. "Sente-se", murmurou ele, ainda sem olhá-la, apontando com a caneta para a cadeira do outro lado da mesa. A distância entre eles parecia intransponível, como um abismo social que gritava suas diferenças. Mariana obedeceu, sentindo o couro gelado através do tecido fino de seu vestido. Suas mãos suavam, deixando marcas úmidas na bolsa de tecido que segurava como um escudo. O nervosismo fazia seu coração bater tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. "Eduardo, eu preciso te contar algo importante", começou ela, a voz saindo mais fraca que pretendia. Finalmente ele ergueu os olhos. Aqueles olhos castanhos que um dia a fizeram suspirar agora a fitavam com a frieza de um juiz proferindo uma sentença. Não havia vestígio do homem que a beijara apaixonadamente 3 meses atrás, que sussurrara promessas em seu ouvido enquanto suas mãos exploravam cada curva de seu corpo. "Se é sobre aquela noite no hotel, já deixei claro que foi apenas um momento de fraqueza", disse ele, voltando a assinar os papéis com gestos bruscos. "Você era apenas uma distração conveniente." As palavras cortaram como navalhas. Mariana sentiu o gosto amargo da bile subindo pela garganta, mas respirou fundo, buscando coragem nas profundezas de seu amor próprio ferido. "Estou grávida, Eduardo." A caneta parou no meio do ar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Eduardo deixou a caneta cair sobre a mesa com um ruído seco que ecoou como um tiro. "Impossível", ele murmurou, mas sua voz tremia imperceptivelmente. "Fiz 3 testes, todos positivos." Mariana tirou um envelope amassado da bolsa, suas mãos tremendo tanto que os papéis balançavam como folhas ao vento. "Aqui estão os exames." Eduardo não tocou nos papéis. Em vez disso, levantou-se bruscamente a cadeira de couro rangendo em protesto. Caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade que ele dominava como um rei em seu castelo.
Suas mãos se fecharam em punhos atrás das costas, os nós dos dedos embranquecendo. Quanto você quer? A pergunta saiu como um grunhido, sem que ele se virasse. Como assim? Mariana não compreendia. Não se faça de inocente. Quanto você quer para resolver esse problema? Ele cuspiu a última palavra como se fosse veneno. O sangue de Mariana ferveu. Ela se levantou tão rapidamente que a cadeira quase tombou. Problema? Você está falando do seu filho. Eduardo se virou com um movimento felino, seus olhos agora brilhando com uma crueldade que ela nunca havia visto. Meu filho, uma mulher como você que se entrega na primeira noite, quer me fazer acreditar que eu sou o pai. Por favor, Mariana, não me subestime. Cada palavra era uma punhalada. Mariana sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a derramá-las na frente dele. Você sabe muito bem que era virgem quando nos conhecemos. Prove, ele desafiou, cruzando os braços sobre o peito. A resposta veio em forma de ação. Eduardo caminhou até o cofre embutido na parede, seus dedos dançando sobre os números da combinação. O som metálico da porta se abrindo ecoou pelo escritório como o prenúncio de uma tragédia. De dentro do cofre, ele retirou uma maleta de couro preto, reluzente e pesada. Depositou-a sobre a mesa com um baque surdo que fez Mariana dar um passo para trás. Seus dedos ágeis giraram os fechos dourados e a maleta se abriu revelando seu conteúdo. Fileiras e mais fileiras de notas de R$ 100, organizadas com a precisão de quem estava acostumado a comprar tudo e todos. R$ 5 milhões, disse ele, sua voz baixa e controlada, como um predador sussurrando para sua presa. Mais dinheiro do que você jamais sonhou em ver na vida. Mariana ficou hipnotizada por um momento. O cheiro do dinheiro novo misturava-se com o couro da maleta, criando um aroma que parecia gritar poder e corrupção. Era mais dinheiro do que sua família ganharia em várias vidas. Dinheiro suficiente para resolver todos os seus problemas, para dar a ela a vida que sempre desejou. Pegue esse dinheiro, continuou Eduardo, aproximando-se dela como um vendedor fechando um negócio, e resolva essa situação. Encontre uma clínica discreta, faça o procedimento e nunca mais nos veremos. Você está me pedindo para matar meu filho, Mariana sussurrou, sua voz quebrando. Estou te oferecendo uma solução inteligente para um erro de cálculo, ele replicou friamente. 5 milhões é uma oferta generosa, muito mais do que qualquer pensão que você poderia conseguir na justiça. Mariana olhou novamente para o dinheiro. Por um momento terrível, imaginou como seria pegar aquelas notas, sair dali e nunca mais se preocupar com dinheiro. Poderia comprar uma casa, viajar o mundo, viver como uma rainha. Tudo o que precisava fazer era eliminar o pequeno ser que crescia em seu ventre. Mas então sentiu algo, uma sensação quase imperceptível, como uma borboleta tocando sua alma. Instintivamente, levou a mão ao ventre ainda liso e sentiu uma conexão profunda, primitiva, maternal. Não era apenas um aglomerado de células. Era seu filho, era amor puro crescendo dentro dela. Não, disse ela, sua voz ganhando força. Não vou fazer isso. O rosto de Eduardo se contorceu em uma máscara de fúria. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Pense bem, Mariana, você é uma secretária que ganha 2 salários mínimos. Como vai criar uma criança sozinha? Em que tipo de vida você está condenando esse bebê? Em uma vida com amor, ela respondeu, erguendo o queixo desafiadoramente. Eduardo riu, um som cruel e metálico. Amor não paga contas. Amor não põe comida na mesa. Você vai destruir a vida dessa criança por causa de um sentimentalismo tolo. Prefiro criar meu filho com amor e dificuldades do que entregá-lo para ser criado por um homem sem coração. A fúria de Eduardo explodiu como um vulcão. Ele bateu o punho na mesa com tanta força que a maleta saltou. Você não entende.
Eu sou um homem importante, tenho uma reputação a zelar. Não posso ter um bastardo espalhando boatos por aí. Então é isso que somos para você? Boatos? Você não é nada para mim, ele gritou, perdendo completamente a composure. Foi apenas uma noite de tédio. E se você insistir nessa loucura, eu vou destruir você. Vou fazer você se arrepender de ter nascido. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés, mas sua determinação era inabalável. Faça o que quiser. Mas não vou matar meu filho por dinheiro. Eduardo fechou a maleta com força brutal e a guardou novamente no cofre. Quando se virou para ela, seus olhos eram duas pedras de gelo. Então você escolheu a guerra. Saiba que você jamais conseguirá provar que eu sou o pai. Eu tenho os melhores advogados do país, e quando eu terminar com você, ninguém vai te dar emprego nesta cidade. Mariana caminhou em direção à porta, cada passo uma declaração de independência. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, Eduardo, mas nunca terá o que eu tenho, a capacidade de amar. A porta se fechou atrás dela com um clique final, deixando Eduardo sozinho com sua riqueza vazia e seu coração de pedra. A chuva caía em torrentes sobre São Paulo quando Mariana saiu do prédio comercial, onde funcionava o consultório de Eduardo. As gotas geladas misturavam-se com suas lágrimas, criando pequenos rios salgados que desciam por seu rosto e se perdiam no tecido encharcado de seu casaco. O vento cortante de dezembro chicoteava seus cabelos, como se a própria natureza conspirasse contra ela naquele momento de desespero absoluto. Suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar no poste de luz mais próximo. O metal frio queimava sua pele através da blusa úmida, mas a dor física era insignificante perto da agonia que dilacerava seu peito. O cheiro de fumaça dos carros misturava-se com o aroma úmido do asfalto molhado, criando uma sinfonia urbana que ecoava o caos de seus sentimentos. 3 dias se passaram desde aquele confronto brutal. 3 dias nos quais Mariana mal conseguiu dormir, comer ou pensar em qualquer coisa além das palavras venenosas que Eduardo havia cuspido como projéteis certeiros. Ninguém vai te dar emprego nesta cidade. A ameaça ecoava em sua mente como um sino fúnebre, e ela sabia que não eram palavras vazias. Eduardo Menezes tinha tentáculos em todos os setores influentes da cidade. Um homem com seu poder poderia facilmente transformar sua vida num inferno. A confirmação chegou na manhã de quinta-feira. Mariana estava organizando alguns papéis em sua mesa na empresa de contabilidade onde trabalhava há 4 anos, quando seu chefe, Sr. Rodrigo, se aproximou com uma expressão constrangida que ela jamais havia visto antes. "Mariana, preciso conversar com você", disse ele, evitando seu olhar. O homem que sempre a tratara com respeito e admiração agora parecia desconfortável em sua presença. Eles caminharam até a sala fechada, onde o aroma de café velho e papel se misturava com a tensão palpável no ar. Sr. Rodrigo se sentou pesadamente em sua cadeira de couro gasto, as mãos nervosas brincando com a caneta sobre a mesa. "Recebi uma ligação esta manhã", começou ele, a voz hesitante, "de pessoas muito influentes, pessoas que fazem questão de não serem contrariadas." O estômago de Mariana despencou. Ela não precisava perguntar quem eram essas pessoas influentes. "O que eles disseram? Que você tem problemas de conduta, questões éticas graves e que manter você aqui poderia prejudicar nossa empresa." Ele finalmente a encarou e ela viu genuína tristeza em seus olhos. "Mariana, você sempre foi uma funcionária exemplar, mas eu tenho uma empresa para proteger, funcionários que dependem de mim. Não posso arriscar perder contratos importantes por causa de mim", ela completou,
a voz saindo mais firme do que sentia. Me desculpe. Realmente me desculpe. Mariana limpou sua mesa em silêncio, guardando seus poucos pertences pessoais numa caixa de papelão que cheirava a mofo. Seus colegas de trabalho a observavam com olhares que variavam entre piedade e curiosidade mórbida. Alguns sussurravam entre si, especulando sobre que escândalo terrível ela poderia ter se envolvido. Quando saiu da empresa pela última vez, Mariana sentiu como se estivesse caminhando para o cadafalso. A realidade de sua situação a atingiu com força brutal. Estava desempregada, grávida, sozinha e sendo perseguida por um homem poderoso que havia jurado destruí-la. Durante os dias seguintes, ela bateu na porta de dezenas de empresas. A resposta era sempre a mesma: um sorriso constrangido, uma desculpa evasiva, uma promessa de entraremos em contato que nunca se concretizaria. Eduardo havia cumprido sua promessa. Sua influência se espalhava pela cidade como uma teia de aranha, e ela estava presa no centro, indefesa. Foi numa tarde de janeiro, quando o calor sufocante de São Paulo tornava o ar quase irrespirável, que Mariana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Estava sentada no pequeno apartamento que dividia com sua irmã mais nova, Carla, olhando para a conta de luz vencida que segurava em suas mãos trêmulas. O barulho dos carros lá fora misturava-se com o zunido do ventilador velho que lutava inutilmente contra o calor. "Mari, você precisa me contar o que está acontecendo", disse Carla, sentando-se ao seu lado no sofá gasto. A jovem de 22 anos trabalhava como vendedora numa loja de roupas, ganhando pouco mais que um salário mínimo. "Você está estranha há semanas. Não come direito, não dorme e agora está desempregada." "O que houve?" Mariana respirou fundo, sentindo o aroma familiar do perfume barato que Carla usava, misturado com o cheiro de óleo de cozinha que impregnava as paredes do apartamento. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu era palpável. Carla piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. "Grávida? Mas quem é o pai? É aquele médico que você estava conhecendo?" "Ele não quer saber da criança. Na verdade, ele está fazendo de tudo para me destruir porque me recusei a abortar." Carla ficou pálida. "Meu Deus, Mari! Que tipo de homem faz isso?" "O tipo que tem dinheiro e poder suficientes para transformar nossa vida num inferno." Mariana acariciou inconscientemente a barriga ainda lisa. "Carla, eu preciso ir embora de São Paulo." "O quê? Você enlouqueceu? Essa é nossa cidade, nossa vida está aqui. Não temos mais vida aqui. Ele vai continuar me perseguindo, me impedindo de trabalhar, até que eu desista e faça o que ele quer. E eu não vou fazer isso. Não vou matar meu filho." Carla se levantou bruscamente, caminhando até a janela pequena que dava para o pátio interno do prédio. O som de crianças brincando lá embaixo contrastava com a tensão no apartamento. "Para onde você vai? Não temos dinheiro, não temos parentes em outras cidades. Lembra da prima da mamãe, Dona Conceição? Ela mora em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Vila Nova. Conversei com ela ontem. Disse que posso ficar lá por um tempo, ajudar na padaria dela." "Uma padaria? Mari, você é contadora. E de que me adianta ser contadora se não posso trabalhar na minha profissão?" A voz de Mariana saiu mais dura do que pretendia. "Desculpe, eu preciso proteger meu filho. E se ficar aqui, Eduardo vai continuar apertando o cerco até que eu não tenha escolha." Naquela noite, Mariana começou a fazer as malas. Cada objeto que colocava na mala velha de sua mãe era como um pedaço de sua vida sendo arrancado. A foto da formatura na faculdade, os livros de contabilidade que havia estudado com tanto empenho, as roupas que havia comprado, sonhando com um futuro brilhante em São Paulo. Carla a ajudava em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto.
Quanto tempo você vai ficar fora? Não sei, talvez para sempre. Não diga isso. Você vai voltar. Quando esse homem se cansar da perseguição, quando a criança nascer e tudo se acalmar, você vai voltar. Mariana queria acreditar nisso, mas no fundo do coração sabia que sua vida em São Paulo havia terminado para sempre naquela tarde, no escritório de Eduardo. A viagem de ônibus até Vila Nova durou 12 horas. Mariana passou a maior parte do tempo olhando pela janela, vendo a paisagem urbana gradualmente dar lugar a campos verdes e montanhas distantes. O cheiro de diesel do ônibus misturava-se com o aroma dos lanches que os passageiros comiam, criando uma atmosfera claustrofóbica que fazia seu estômago revirar. A cada quilômetro que se afastava de São Paulo, ela sentia como se estivesse deixando para trás não apenas uma cidade, mas toda a sua identidade. Mariana, a contadora ambiciosa que sonhava em abrir seu próprio escritório. Mariana, a mulher independente que havia lutado tanto para construir uma carreira. Essa Mariana estava morrendo lentamente, sendo substituída por uma versão mais frágil, mais assustada, mais determinada a proteger a vida que carregava. Vila Nova era exatamente o oposto de São Paulo, uma cidade pequena encravada entre montanhas, onde todo mundo conhecia todo mundo e os segredos eram impossíveis de guardar. As ruas de paralelepípedo ecoavam com o som dos cascos dos cavalos e o barulho dos tratores que transportavam a produção das fazendas locais. Dona Conceição a esperava na rodoviária. Uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque firme, mãos calejadas pelo trabalho duro e olhos gentis que pareciam enxergar direto na alma. O cheiro de farinha de trigo e canela que emanava de suas roupas era reconfortante, lembrando Mariana da infância que havia passado na casa da avó. "Menina, você está uma sombra", disse Conceição, abraçando-a com força. "Mas não se preocupe. Aqui você vai ter paz para criar esse bebê." A casa de Conceição ficava nos fundos da padaria. Uma construção simples de tijolos aparentes, com um quintal onde galinhas ciscavam livremente entre pés de jabuticaba. O aroma de pão fresco impregnava cada canto da casa, misturando-se com o cheiro de café sempre fresquinho que borbulhava no fogão a lenha. "Não é muito", disse Conceição, mostrando o quartinho que seria de Mariana. "Mas é limpo e aconchegante." O quarto era pequeno, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos feita à mão, uma cômoda de madeira escura que cheirava a cera de abelha e uma janela que dava para o quintal onde um pé de manga oferecia sombra generosa. Era simples, humilde, completamente diferente da vida que ela havia deixado para trás. Mas pela primeira vez em semanas, Mariana se sentiu segura. Naquela noite, deitada na cama nova, ouvindo o som dos grilos lá fora e sentindo a brisa suave que entrava pela janela, Mariana colocou as mãos na barriga e sussurrou para o bebê que crescia ali dentro. "Prometo que vou te proteger, meu amor. Não importa o que aconteça, você vai nascer e vai ser amado. Seu pai pode ter rejeitado você, mas eu jamais vou fazer isso. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho." E pela primeira vez desde que havia saído do escritório de Eduardo, Mariana conseguiu dormir profundamente, embalada pela certeza de que havia tomado a decisão certa. Os primeiros raios de sol dourado filtravam pelas cortinas de algodão cru quando Mariana acordou com uma dor lancinante que cortava seu ventre como uma lâmina em brasa. Era uma manhã de setembro, e o aroma de eucalipto dos morros circundantes misturava-se com o cheiro familiar de pão sendo assado na padaria de Dona Conceição. Por um momento, ela pensou que fosse apenas mais uma das dores que havia sentido durante os últimos dias de gestação. Mas esta era diferente.
Esta dor vinha acompanhada de uma certeza primitiva, ancestral. Era a hora. Conceição! Gritou ela, sua voz ecoando pelos corredores da casa simples. Conceição, chegou a hora! O som de chinelos arrastando no chão de cimento queimado se aproximou rapidamente. Dona Conceição apareceu na porta do quarto, ainda vestindo o avental manchado de farinha, os cabelos grisalhos escapando do coque apressadamente feito. Seus olhos experientes imediatamente compreenderam a situação. Calma, minha filha, disse ela, sua voz carregando a serenidade de quem já havia ajudado dezenas de mulheres a trazer vida ao mundo. Vamos chamar a doutora Helena, mas primeiro você precisa respirar. As horas seguintes se transformaram numa névoa de dor, suor e expectativa. A pequena casa de Conceição se encheu de um vai e vem constante. A doutora Helena, uma mulher negra de 50 anos com mãos seguras e sorriso maternal, havia chegado com sua maleta de couro gasta pelo tempo. O cheiro de éter e desinfetante que emanava de seus instrumentos contrastava com o aroma caseiro de chá de camomila que Conceição preparava incessantemente. É o primeiro, né, querida? Perguntou a doutora, examinando Mariana com movimentos precisos e gentis. Primeira vez sempre demora mais, mas seu bebê está com pressa. Mariana apertou a mão de Conceição até que seus nós dos dedos ficassem brancos. A dor vinha em ondas cada vez mais próximas, cada vez mais intensas. Entre uma contração e outra, sua mente vagava para lugares distantes. Pensava em sua irmã Carla, que enviava cartas toda semana perguntando sobre a gravidez. Pensava em sua mãe, que havia morrido 3 anos antes sem saber que seria avó. E, inevitavelmente, pensava em Eduardo. Durante os 9 meses em Vila Nova, ela havia se esforçado para apagar Eduardo de seus pensamentos. Concentrava-se no trabalho na padaria, onde suas mãos haviam aprendido a sovar a massa com a mesma precisão que antes usava para organizar planilhas. Dedicava-se aos livros que pedia emprestado da pequena biblioteca municipal, lendo para o bebê todas as noites, sua voz ecoando suavemente no quarto, iluminado pela lamparina a querosene. Mas agora, no momento mais crucial, Eduardo voltava a assombrar seus pensamentos como um fantasma persistente. Ela se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se em algum momento de silêncio em seu escritório de mármore, ele se questionava sobre o que havia acontecido com a mulher que havia rejeitado tão brutalmente. Está quase na hora, querida, anunciou a doutora Helena, preparando as toalhas limpas que Conceição havia fervido na manhã anterior. Na próxima contração, você vai fazer força como se sua vida dependesse disso. A dor que se seguiu foi além de qualquer coisa que Mariana havia imaginado. Era como se cada fibra de seu ser estivesse sendo testada até o limite, como se o próprio universo estivesse conspirando para transformá-la em algo completamente novo. Ela gritou com uma força que nem sabia possuir, um grito primitivo que parecia ecoar não apenas pelas paredes da pequena casa, mas através dos séculos, conectando-a a todas as mulheres que já haviam passado por aquele momento sagrado e terrível. Então, num instante que pareceu durar uma eternidade e ao mesmo tempo passar num piscar de olhos, ela sentiu um alívio súbito e avassalador. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram suspensos no ar, quebrados apenas pelo som da respiração ofegante de Mariana e o ruído suave das mãos da doutora trabalhando. "É um menino!" exclamou a doutora Helena, sua voz carregada de alegria genuína. "Um menino lindo e perfeitamente saudável." Mas o bebê não chorava. Por um momento aterrorizante, o silêncio pairou sobre a pequena multidão como uma ameaça sombria. Mariana tentou se erguer, o pânico tomando conta de seu peito como gelo derretendo em suas veias. "Por que ele não está chorando?"
perguntou ela, sua voz rouca e desesperada. A doutora Helena trabalhou rapidamente, limpando as vias respiratórias do bebê com movimentos precisos e experientes. Conceição segurava a mão de Mariana, sussurrando orações baixinho, suas lágrimas caindo sobre a colcha de retalhos que havia coberto tantos momentos importantes em sua vida. E então, como se fosse um milagre orquestrado pelos próprios céus, o primeiro choro rasgou o ar matinal. Um choro forte, indignado, cheio de vida e determinação. Era o som mais belo que Mariana já havia ouvido. Uma sinfonia perfeita que fez lágrimas brotarem de seus olhos como nascentes cristalinas. "Aqui está ele", disse a doutora, colocando o bebê ainda úmido e quente sobre o peito de Mariana. "Seu filho." O primeiro toque foi como um raio que atravessou todo o seu ser. A pele macia e avermelhada do bebê contra sua pele nua criou uma conexão elétrica, primitiva, indescritível. O cheiro dele era único, uma mistura de algo completamente novo com algo ancestralmente familiar, como se ela já o conhecesse desde sempre. Seus dedinhos minúsculos se fecharam em torno de seu dedo indicador, com uma força surpreendente, como se estivesse se agarrando não apenas à sua mão, mas à própria vida. "Oi, meu amor", sussurrou ela, sua voz quebrada pela emoção. "Oi, meu pequeno príncipe. Mamãe está aqui." O bebê parou de chorar no instante em que ouviu sua voz. Seus olhinhos se abriram pela primeira vez, duas pequenas fendas que pareciam tentar enxergar o mundo ao seu redor. Eram olhos escuros, intensos, que pareciam carregar uma sabedoria antiga em sua inocência absoluta. "Que nome você vai dar a ele?" perguntou Conceição, enxugando as próprias lágrimas com a ponta do avental. Mariana não hesitou. Durante meses, havia pensado em nomes, havia feito listas, havia mudado de ideia centenas de vezes. Mas agora, olhando para aquele rostinho perfeito, ela sabia com absoluta certeza. "Gabriel", disse ela, acariciando suavemente a cabeça coberta por uma penugem escura. "Ele vai se chamar Gabriel, porque ele é meu pequeno anjo, meu mensageiro de esperança." A doutora Helena sorriu enquanto terminava os procedimentos necessários. "Gabriel é um nome forte. Ele vai precisar de força para enfrentar o mundo." Enquanto a doutora cuidava dos últimos detalhes, Mariana ficou absorta contemplando seu filho. Gabriel havia se acalmado completamente. Seus pequenos punhos relaxados, sua respiração tranquila e ritmada. De vez em quando, ele fazia pequenos ruídos, como se estivesse sonhando, e Mariana se perguntava com que coisas um bebê recém-nascido poderia sonhar. "Você se parece com a mamãe", sussurrou ela, traçando delicadamente o contorno de seu rostinho com a ponta do dedo. "Mas tem a testa do papai." A menção ao pai trouxe uma pontada de tristeza misturada com raiva. Eduardo não sabia que se tornara pai naquele momento. Estava provavelmente em seu consultório luxuoso, atendendo pacientes ricos, contando dinheiro, vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido, como se Gabriel não existisse, como se o milagre que havia acabado de acontecer naquela pequena casa em Vila Nova fosse irrelevante. "Ele não sabe o que está perdendo", murmurou Conceição, como se pudesse ler seus pensamentos. "Qualquer homem ficaria orgulhoso de ter um filho tão lindo." Mariana balançou a cabeça lentamente. "Ele escolheu não querer saber. Ofereceu dinheiro para que Gabriel nem sequer existisse. Mas olha só." Ela ergueu o bebê delicadamente, mostrando-o para Conceição. "Olha como ele é perfeito. Como alguém pode olhar para isso e ver apenas um problema?" As semanas seguintes foram um borrão de noites mal dormidas, aprendizado constante e amor crescente. Gabriel era um bebê tranquilo na maior parte do tempo, mas quando chorava, era com uma determinação que fazia as paredes da pequena casa tremerem.
Mariana aprendeu a distinguir cada tipo de choro. O choro de fome, agudo e insistente. O choro de desconforto, mais irritado. O choro de sono, choroso e manhoso. Ela havia se tornado completamente diferente da mulher que era em São Paulo. Suas mãos, antes macias e sempre bem cuidadas, agora estavam calejadas pelo trabalho na padaria e pelos cuidados constantes com Gabriel. Seu cabelo, que antes estava sempre impecavelmente arrumado, agora vivia preso num rabo de cavalo prático. Suas roupas cheiravam permanentemente a leite e talco infantil, mas quando se olhava no espelho, ela via algo em seus olhos que nunca havia estado lá antes. Uma força maternal feroz, uma determinação inquebrantável. Era como se Gabriel tivesse despertado nela uma versão de si mesma que ela nem sabia que existia. Uma tarde, enquanto amamentava Gabriel na cadeira de balanço que Conceição havia comprado especialmente para ela, Mariana recebeu uma carta de Carla. As cartas da irmã eram seu único elo com a vida que havia deixado para trás, e ela sempre as lia com uma mistura de saudade e alívio por estar longe. Querida Mari, dizia a carta escrita na caligrafia familiar, espero que você e o bebê estejam bem. Aqui em São Paulo, as coisas continuam iguais. Ainda não consegui notícias daquele homem que te perseguia. Às vezes, vejo o nome dele no jornal, sempre em alguma festa beneficente ou evento social. Parece que continua vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso me deixa furiosa, mas também me alivia, porque significa que você está segura onde está. Mariana parou de ler por um momento, olhando para Gabriel que mamava tranquilamente, seus olhinhos fechados em concentração absoluta. Eduardo continuava sua vida de luxo e prestígio, ignorando completamente a existência do filho que havia rejeitado. Mas aqui, nesta pequena casa em Vila Nova, um milagre estava acontecendo todos os dias. Gabriel estava crescendo, sorrindo, descobrindo o mundo, e ele estava sendo amado de uma forma que Eduardo jamais conseguiria compreender. Você não precisa dele, meu amor, sussurrou para Gabriel, que havia terminado de mamar e agora a olhava com seus olhos escuros e atentos. Você tem algo muito mais valioso do que dinheiro ou status. Você tem amor. Você tem uma mãe que faria qualquer coisa por você. Gabriel sorriu então. Seu primeiro sorriso verdadeiro, não apenas um reflexo involuntário, mas um sorriso consciente, dirigido especificamente para ela. Foi como se o sol nascesse dentro do peito de Mariana, espalhando calor e luz por cada célula de seu corpo. Naquele momento, ela soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. Não importava o que o futuro reservasse, não importava quantas dificuldades eles teriam que enfrentar. Eles tinham um ao outro, e isso era mais valioso do que todos os milhões que Eduardo havia oferecido. Gabriel era sua vitória, sua prova de que o amor sempre vence o dinheiro, de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo quando todos os obstáculos parecem intransponíveis. 8 anos haviam se passado como páginas viradas pelo vento. Gabriel crescera robusto e saudável entre as montanhas de Vila Nova, seus olhos escuros brilhando com a curiosidade característica das crianças que crescem amadas. Suas bochechas, sempre coradas pelo sol mineiro, contrastavam com a palidez urbana que Mariana carregara quando chegara à cidade. O menino corria pelos corredores da escola local com a energia inesgotável de quem nunca conheceu limites impostos pelo medo ou pela rejeição. Mariana havia florescido também. Aos 28 anos, era uma mulher completamente diferente daquela que fugira de São Paulo com o coração partido. Seus cabelos castanhos, agora mais longos, eram frequentemente trançados por Gabriel em manhãs preguiçosas.
Suas mãos, calejadas pelo trabalho honesto na padaria de Conceição, eram as mesmas que preparavam o lanche escolar de Gabriel todas as manhãs e que o ajudavam com a lição de casa à luz da lamparina. A rotina deles era simples, mas repleta de significado. Gabriel acordava sempre às 6 da manhã, saltando da cama pequena que dividia com alguns brinquedos de madeira feitos pelo carpinteiro local. O cheiro de café fresco e pão quentinho da padaria servia como despertador natural, misturando-se com o aroma de jasmim que subia do quintal, onde Conceição cultivava suas flores com carinho maternal. "Mamãe, posso ajudar a fazer os pãezinhos hoje?" perguntava Gabriel toda manhã, seus olhos brilhando com esperança. "Depois da escola, meu amor", respondia Mariana invariavelmente, ajustando o uniforme azul e branco que ela mesma havia costurado. Primeiro a educação, depois o trabalho. Gabriel havia herdado não apenas os olhos penetrantes do pai, mas também uma inteligência aguçada que impressionava seus professores. Destacava-se em matemática e português, demonstrando uma facilidade de aprendizado que fazia Mariana se perguntar quantas oportunidades ele teria numa cidade maior. Mas esses pensamentos sempre vinham acompanhados de uma pontada de medo. Vila Nova era segura. Vila Nova era previsível. Vila Nova era onde Eduardo jamais os encontraria. A vida seguia tranquila até aquela terça-feira de outubro, quando tudo mudou. Mariana estava organizando as contas da padaria numa tarde ensolarada, quando seu celular simples tocou. Era um aparelho básico que usava apenas para emergências, e poucas pessoas tinham o número. Seu coração acelerou quando viu que era Carla ligando de São Paulo. "Mari! Mari, você está aí?" A voz de Carla soava estranha, carregada de uma urgência que fez o estômago de Mariana se contrair. "Estou sim, Carla. O que aconteceu? Você parece nervosa." "É sobre ele, sobre Eduardo." O nome saiu como um sussurro carregado de veneno. Mariana se sentou pesadamente na cadeira de madeira, suas pernas subitamente fracas. "O que tem ele?" "Está internado no Hospital São Rafael, o mesmo hospital onde ele operava. Disseram que é grave, muito grave. Algo relacionado ao fígado." "Por que você está me contando isso?" perguntou Mariana, embora soubesse que parte dela queria saber todos os detalhes. "Porque ouvi as enfermeiras conversando. Ele precisa de um transplante urgente." "E Mari, eles estão procurando doadores compatíveis entre os familiares. Estão procurando por parentes de sangue." O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo derretido. Mariana podia ouvir o som distante de Gabriel brincando no quintal, sua risada cristalina contrastando com a gravidade do momento. A ironia da situação a atingiu como um soco no estômago. O homem que havia oferecido milhões para eliminar Gabriel agora poderia depender exatamente dele para sobreviver. "Mari, você ainda está aí?" "Estou." Sua voz saiu mais rouca que pretendia. Você acha que eles vão conseguir rastrear Gabriel?" "Não sei, mas pensei que você deveria saber, por precaução." Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou olhando Gabriel dormir pacificamente ao seu lado, sua respiração suave e ritmada, completamente alheio à tempestade que se aproximava. Como poderia explicar a uma criança de 8 anos que o pai que nunca conheceu, que havia negado sua existência, agora poderia precisar dele? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Mariana tentava manter a normalidade, ajudando Gabriel com a lição de casa, trabalhando na padaria, conversando com Conceição sobre trivialidades. Mas sua mente estava constantemente em São Paulo, imaginando Eduardo numa cama de hospital, talvez se arrependendo de suas escolhas passadas. Foi numa quinta-feira que o telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido, com prefixo de São Paulo.
Mariana hesitou antes de atender, seu coração batendo como um tambor de guerra. Alô? Senhora Mariana Silva? A voz era formal, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Dr. Henrique Castelo, do Hospital São Rafael. Preciso conversar com a senhora sobre um assunto urgente. É sobre o Dr. Eduardo Menezes. O mundo de Mariana girou. Suas pernas falharam e ela teve que se apoiar na mesa da cozinha. Como vocês conseguiram meu número? Foi um processo longo, senhora, mas conseguimos rastrear através de registros antigos. Dr. Eduardo está em estado crítico. Precisa urgentemente de um transplante de fígado de doador vivo. Sabemos que a senhora teve um relacionamento com ele há alguns anos. Tivemos, ela confirmou friamente. E sabemos que há uma criança, um menino de 8 anos. Gabriel não é filho dele. A mentira saiu automática, um reflexo de proteção maternal. Senhora, por favor, não temos tempo para jogos. Se existe uma possibilidade de compatibilidade, precisamos fazer os exames imediatamente. A vida do Dr. Eduardo está por um fio. Mariana desligou o telefone com as mãos tremendo. Eles haviam encontrado Gabriel. Depois de 8 anos de silêncio, Eduardo havia conseguido localizá-los através da desgraça que se abatera sobre ele. Mamãe, por que você está chorando? Gabriel havia aparecido na cozinha, ainda de pijama, seus cabelos escuros emaranhados pelo sono. Não estou chorando, meu amor. É só poeira no olho. Quer que eu busque um lenço? Não precisa, querido. Vem cá, senta comigo. Gabriel se aninhou no colo de Mariana, seu corpinho quente e reconfortante. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro familiar de sabonete infantil e travesseiro que emanava dos cabelos do filho. Gabriel, você sabe que às vezes as pessoas ficam doentes, né? Sei, como quando eu tive febre e você ficou comigo a noite inteira. Isso mesmo. E às vezes, quando alguém fica muito doente, precisa da ajuda de outras pessoas para ficar bom. Gabriel a olhou com seus olhos escuros e atentos, tão parecidos com os de Eduardo, que às vezes doía olhar para eles. Alguém que conhecemos está doente? Mariana hesitou. Como explicar que o pai, que ele nunca conheceu, estava morrendo? Como contar que o homem que havia rejeitado sua existência agora dependia dele para viver? É uma situação complicada, meu amor. Talvez a gente precise viajar para São Paulo. Para São Paulo? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Vamos ver a tia Carla? Talvez, mas primeiro eu preciso pensar muito bem sobre isso. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Mariana saiu para o quintal e se sentou embaixo da mangueira centenária. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que nunca conseguia ver em São Paulo. O cheiro de jasmim misturava-se com o aroma de terra úmida após a chuva vespertina. Conceição apareceu com 2 xícaras de chá de camomila, sentando-se ao lado dela no banco de madeira que elas mesmas haviam pintado na primavera anterior. Quer conversar sobre o que está te tirando o sono? Mariana contou tudo, sobre Eduardo, sobre a ligação do hospital, sobre a possibilidade de Gabriel ser a única chance de salvação do pai que o havia rejeitado. Conceição ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça ocasionalmente. E o que seu coração está dizendo? Meu coração está partido, admitiu Mariana. Uma parte de mim quer que Eduardo sofra como eu sofri. Quer que ele sinta na pele o que é ser rejeitado, abandonado. Mas Gabriel merece conhecer o pai, não é? Gabriel merece um pai que o ame, e Eduardo deixou muito claro que não é capaz disso. As pessoas mudam, minha filha. A doença, a proximidade da morte. Às vezes, isso transforma as pessoas. E se não transformou? E se ele continuar sendo o mesmo homem frio e egoísta? E se quebrar o coração do Gabriel como quebrou o meu?
Conceição pousou a mão calejada sobre a de Mariana. Então você estará lá para proteger seu filho, como sempre esteve. Na manhã seguinte, Mariana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ligou para o Dr. Henrique e disse que viajaria para São Paulo com Gabriel. Não por Eduardo, mas porque Gabriel tinha o direito de escolher. Tinha o direito de conhecer sua história completa, mesmo que ela terminasse em desilusão. Enquanto arrumava a mala pequena, Gabriel dançava de animação pela casa. Mamãe, São Paulo tem prédios muito altos? Tem sim, meu amor. E tem aqueles carros que andam em cima de trilhos? Metrô. Tem sim. Vai ser uma aventura. Mariana sorriu tristemente. Se ele soubesse que tipo de aventura os esperava. O Hospital São Rafael se erguia diante deles como uma fortaleza de vidro e concreto, seus 30 andares refletindo o céu cinzento de São Paulo. O cheiro característico de desinfetante e medicamentos atingiu Mariana assim que as portas automáticas se abriram, trazendo memórias de quando visitara sua mãe nos últimos dias de vida. Gabriel segurava firme sua mão, seus olhos arregalados diante da grandiosidade do lugar. Mamãe, esse hospital é maior que toda Vila Nova, sussurrou ele, impressionado. É sim, meu amor. Mariana apertou a mão pequena e quente do filho, buscando coragem na inocência dele. O saguão principal fervilhava de atividade. Médicos de jaleco branco caminhavam apressados. Enfermeiras empurravam macas. Famílias esperavam em sofás de couro sintético com expressões que variavam entre esperança e desespero. O som de saltos no mármore polido misturava-se com o bip constante de equipamentos médicos e conversas sussurradas. Senhora Mariana Silva! Uma voz masculina a chamou. Ela se virou para encontrar um homem alto de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos de armação dourada. Seu jaleco impecável tinha o nome Dr. Henrique Castelo, Hepatologia, bordado em azul escuro. Sim, sou eu. Muito obrigado por ter vindo. Sei que não foi fácil. Seus olhos se voltaram para Gabriel com curiosidade médica. E este deve ser Gabriel. Oi! Disse Gabriel timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da saia da mãe. Olá, campeão. Que tal conhecermos melhor este lugar? O Dr. Henrique os conduziu através de corredores que pareciam labirintos, passando por alas especializadas e equipamentos que custavam mais que uma casa inteira em Vila Nova. Gabriel observava tudo com fascínio, fazendo perguntas sobre cada máquina, cada monitor, cada pessoa de uniforme que encontravam. Doutor, antes de qualquer coisa preciso saber, como vocês nos encontraram? Perguntou Mariana enquanto caminhavam. Foi um trabalho detetivesco, admito. Quando percebemos que o Dr. Eduardo precisaria de um doador familiar, começamos a investigar seu passado. Encontramos registros de vocês em cartórios, depois rastros bancários antigos, até chegarmos à Vila Nova. Eduardo sabe que estamos aqui? Dr. Henrique parou diante de uma porta dupla com vidros foscos. Não ainda. Queríamos conversar com vocês primeiro, fazer os exames preliminares. Ele está bem frágil emocionalmente. Quero vê-lo primeiro, sozinha. Mamãe? Gabriel puxou sua blusa. Não vai me deixar aqui sozinho, né? Claro que não, meu amor. Você vai ficar com a enfermeira Patrícia aqui do lado, comendo um lanche gostoso. Mamãe só precisa conversar com uma pessoa rapidinho. Gabriel hesitou, mas o sorriso caloroso da enfermeira e a promessa de biscoitos o convenceram. Mariana o beijou na testa, respirando o cheiro familiar de shampoo infantil antes de seguir o médico. O quarto de Eduardo ficava no 15º andar, na ala de pacientes particulares. Mariana sabia que, mesmo doente, ele não abriria mão do luxo. As paredes eram pintadas em tons neutros, havia um televisor de tela plana e uma poltrona de couro para acompanhantes.
Mas nada disso importava diante da figura esquálida, deitada na cama hospitalar. Eduardo Menezes não parecia mais o homem arrogante que havia despejado 5 milhões sobre a mesa 8 anos atrás. Sua pele tinha uma coloração amarelada que denunciava a falência hepática. Seus cabelos grisalhos estavam ralos e despenteados, e seu corpo, antes imponente, agora parecia frágil sob o lençol branco. Tubos de soro conectavam seu braço a uma máquina que bipava monotonamente. Ele dormia quando ela entrou, sua respiração irregular e laboriosa. Por um momento, Mariana sentiu algo que não esperava: piedade. Este homem quebrado não se parecia em nada com o tirano que a havia destruído. Eduardo? Ele abriu os olhos lentamente, como se emergisse de um sonho profundo. Por alguns segundos, pareceu confuso, sem reconhecê-la. Então seus olhos se focalizaram e ela viu o choque atravessar seu rosto como um raio. Mariana? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Sim, sou eu. Ele tentou se sentar, mas não tinha forças. Suas mãos tremiam quando as ergueu para tocar o próprio rosto, como se quisesse ter certeza de que não estava alucinando. Você está aqui, no meu quarto. Seus médicos me encontraram. Disseram que você precisa de um transplante. Eduardo fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face amarelada. Então você sabe. Sei que você está morrendo. Sei que precisa de um doador compatível. E sei que seus médicos acham que Gabriel pode ser esse doador. Ao ouvir o nome do filho, Eduardo soluçou. Foi um som quebrado, desesperado, que ecoou pelo quarto como o gemido de um animal ferido. Gabriel, repetiu ele, saboreando o nome. Você o chamou de Gabriel. Meu filho tem nome, Eduardo. Tem idade, tem personalidade, tem sonhos. Não é apenas um problema que você queria eliminar. Meu filho, murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. Não. A voz de Mariana cortou o ar como uma lâmina. Você abriu mão do direito de chamá-lo assim há 8 anos. Lembra? Quando jogou uma maleta de dinheiro na minha cara e mandou eu abortar esse problema. Eduardo tentou falar, mas ela continuou, anos de dor e raiva finalmente encontrando voz. Você me ameaçou, me perseguiu, fez com que eu perdesse meu emprego, minha vida, meus sonhos, me forçou a fugir para o interior como uma criminosa, apenas porque me recusei a matar meu próprio filho. Mariana, E agora você está aqui, morrendo, precisando exatamente daquele menino que você desprezou. Não acha irônico? Eduardo chorava abertamente agora, suas lágrimas molhando o travesseiro. Eu sei que fui um monstro, sei que não mereço perdão. Mas, por favor, me deixe ao menos vê-lo, me deixe ver meu filho antes de morrer. Seu filho! Mariana explodiu. 8 anos de dor concentrados naquele grito. Você perdeu o direito de chamá-lo assim. Gabriel foi criado sem pai porque você escolheu isso. Ele cresceu perguntando por que não tinha um papai como as outras crianças e eu tive que inventar desculpas para protegê-lo da verdade de que o pai dele é um covarde. O monitor cardíaco de Eduardo acelerou perigosamente. Uma enfermeira apareceu na porta, preocupada, mas Mariana acenou para que ela não entrasse ainda. Você quer saber a verdade, Eduardo? Gabriel é a criança mais incrível do mundo. É inteligente, carinhoso, corajoso. Ele ajuda a dona Conceição na padaria, tira notas excelentes na escola, é gentil com os animais. Ele tem tudo o que você nunca teve, um coração puro. Por favor, Eduardo suplicou, estendendo uma mão trêmula em direção a ela. Me perdoe. Eu estava errado, estava com medo, era jovem, egoísta. Você não era jovem. Você tinha 35 anos. Era um homem adulto que escolheu o dinheiro em vez da responsabilidade. Eu sei, ele gritou, com o pouco de força que tinha.
Eu penso nisso todos os dias. Cada paciente criança que eu opero, eu vejo o rosto dele. Cada família feliz que eu encontro, eu penso no que perdi. Você não perdeu nada. Você jogou fora. Eduardo cobriu o rosto com as mãos, soluçando descontroladamente. Mariana, eu estou morrendo. Os médicos dizem que tenho semanas, talvez dias. Eu sei que não mereço, mas imploro. Me deixe conhecer meu filho. Me deixe pedir perdão a ele também. Mariana o observou por longos minutos. O homem diante dela era uma sombra do tirano arrogante que a havia destruído. Mas seria genuíno esse arrependimento, ou apenas desespero de quem sente a morte se aproximando? Você jogou 5 milhões na minha cara para que ele não existisse, disse ela, sua voz agora mais baixa, mas ainda cortante. Agora é exatamente dele que você precisa para continuar existindo. Como você espera que eu acredite que mudou? Porque estou implorando. Eu, que nunca implorei por nada na vida, estou aqui de joelhos diante de você. Não pelo transplante, nem por minha vida, mas pela chance de olhar nos olhos do meu filho e pedir perdão. Mariana se dirigiu à janela, observando a cidade que havia deixado para trás anos atrás. Lá embaixo, a vida continuava seu ritmo frenético. Pessoas correndo atrás de sonhos e dinheiro, sem perceber o drama humano que se desenrolava dezenas de metros acima de suas cabeças. Se eu deixar você conhecer Gabriel, disse ela finalmente, sem se virar, será nos meus termos. Você não vai machucá-lo, não vai fazer promessas que não pode cumprir. E se eu perceber que está manipulando meu filho de qualquer forma, eu desapareço com ele novamente. E desta vez, vocês nunca mais nos encontrarão. E aceito qualquer condição. Mariana se virou para encará-lo uma última vez. Então prepare-se, Eduardo. Prepare-se para conhecer o filho que você rejeitou. O filho que você tentou impedir de nascer. Prepare-se para olhar nos olhos da criança mais pura do mundo e explicar por que você não a quis. Ela caminhou em direção à porta, parando apenas para dizer, e rezar para que ele seja mais generoso com você do que você foi conosco. Gabriel mastigava biscoitos de chocolate com a enfermeira Patrícia, quando Mariana retornou, seus olhos vermelhos denunciando o choro contido. O menino saltou da cadeira assim que a viu, seus braços pequenos se envolvendo ao redor da cintura dela com força protetora. Mamãe, você chorou? A pessoa de quem você falou está muito doente? Mariana se ajoelhou na altura dele, suas mãos tremendo quando acariciaram o rosto angelical do filho. Gabriel, preciso contar uma coisa muito importante para você. Senta aqui comigo. Eles se sentaram no sofá da salinha de espera, vazia naquele horário da tarde. O cheiro de café hospitalar misturava-se com o aroma de desinfetante, criando uma atmosfera que combinava com a seriedade do momento. Gabriel a observava com seus olhos escuros, tão parecidos com os de Eduardo, que doía olhar para eles. Lembra que você sempre me pergunta sobre seu papai? Gabriel assentiu gravemente. Era uma pergunta que ele fazia com menos frequência agora, mas que ainda surgia em momentos inesperados, especialmente quando via outras crianças com os pais. Sempre te disse que ele morava longe, né? Que talvez um dia vocês se conhecessem? Sim, e que ele não sabia que eu existia porque vocês se perderam antes de eu nascer. A simplicidade da mentira que havia contado quebrou o coração de Mariana novamente. Gabriel, meu amor, o papai não se perdeu. Ele sabia que você ia nascer. Mas ficou com medo e foi embora. O rostinho de Gabriel se contorceu em confusão. Medo de quê? Medo de ser papai. Às vezes os adultos ficam com medo de coisas importantes e fazem escolhas ruins. Como quando eu fico com medo do escuro e não quero ir ao banheiro sozinho? Parecido, meu amor.
mas o medo dele era muito maior, e a escolha que ele fez machucou muito a mamãe. Gabriel processou a informação em silêncio, suas mãozinhas brincando nervosamente com a barra da camiseta. E onde ele está agora? Mariana respirou fundo. Ele está aqui, Gabriel, no hospital. Ele está muito doente. Aqui? Os olhos de Gabriel se arregalaram. Eu posso ver ele? Você quer vê-lo? Gabriel hesitou, seus dedos ainda nervosos. Ele vai gostar de mim? A pergunta quebrou algo dentro de Mariana. Seu filho de 8 anos, puro e inocente, estava preocupado se o pai que o havia rejeitado iria gostar dele. Claro que vai, meu amor. Qualquer pessoa que te conhece te ama. Então posso ver. E o corredor até o quarto de Eduardo pareceu infinito. Gabriel caminhava ao lado de Mariana, sua mão pequena gelada de nervosismo. Dr. Henrique os acompanhava discretamente, pronto para intervir se necessário. Mamãe, como ele é? É alto como o Sr. João da padaria? Era. Agora está deitado porque está doente. Ele tem cabelo da cor do meu? Parece sim. E os olhos? Iguais aos seus. Gabriel parou abruptamente no meio do corredor. Mamãe, se ele não me queria antes, por que quer me ver agora? A pergunta atingiu Mariana como um soco. Como explicar para uma criança que às vezes é preciso estar morrendo para perceber o valor da vida? Porque ele aprendeu que estava errado, meu amor, e quer pedir desculpas. Como quando eu quebrei o vaso da Dona Conceição e pedi desculpas. Exatamente assim. Eles pararam diante da porta. Mariana sentiu Gabriel tremer ao seu lado e se ajoelhou novamente. Você tem certeza que quer isso? Se mudou de ideia, podemos voltar para casa agora. Não. A voz de Gabriel saiu mais firme que ela esperava. Quero conhecer meu papai. A porta se abriu devagar. Eduardo estava acordado, havia se arrumado o melhor que conseguira, penteando os cabelos ralos e ajustando o pijama hospitalar. Quando viu Gabriel entrar, seu rosto se transfigurou. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que ele pudesse falar. Gabriel parou na entrada, observando o homem na cama com curiosidade científica. Mamãe, por que ele está amarelo? Porque o fígado dele está doente, meu amor. Eduardo tentou falar, mas apenas um gemido saiu. Gabriel se aproximou devagar, como faria com um animal ferido que encontrasse na rua. Oi, disse Gabriel simplesmente. Oi, Eduardo conseguiu sussurrar. Você é meu papai mesmo? Eduardo assentiu, incapaz de falar. Gabriel o estudou por alguns momentos. Você é mais magro do que eu imaginava. E mais triste. Gabriel, Mariana o advertiu suavemente. Não, está tudo bem. Eduardo finalmente encontrou a voz. Ele está certo. Eu estou muito triste. Por que você está triste? Porque está doente. Eduardo olhou para Mariana, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Estou triste porque fiz uma coisa muito ruim há muito tempo. Fui embora e deixei você e sua mamãe sozinhos. Gabriel franziu a testa. Por quê? Porque estava com medo. Do quê? De não saber ser um papai bom. Gabriel considerou isso. Mas a gente aprende fazendo, né? É o que a Dona Conceição sempre fala. A simplicidade da resposta fez Eduardo soluçar. É verdade. Mas eu fugi em vez de aprender. E agora você aprendeu. Aprendi que foi o maior erro da minha vida. Gabriel se aproximou mais da cama. Posso subir aqui? Mariana estava pronta para intervir, mas Eduardo acenou que estava tudo bem. Gabriel subiu na cama com cuidado, sentando-se ao lado do pai, observando os tubos e aparelhos com fascínio. Isso dói? Perguntou apontando para o acesso venoso. Um pouquinho. Quando eu machuquei o joelho, a mamãe assoprou e melhorou. Quer que eu assopre? Eduardo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. Você assoprava machucados, Gabriel? Assopro sim, e canto também.
A mamãe diz que minha voz tem poderes mágicos. Tem mesmo, Eduardo concordou, sua voz quebrada. Gabriel começou a cantar baixinho, uma música que Mariana havia ensinado a ele quando bebê. Sua voz doce e pura ecoava pelo quarto, e Mariana viu Eduardo fechar os olhos, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Gabriel, Eduardo sussurrou quando a música terminou. Você pode me perdoar por ter ido embora? Gabriel o olhou seriamente. Você não vai embora de novo? Eu não sei quanto tempo eu tenho, meu filho. Então, enquanto você estiver aqui, você vai ser meu papai de verdade? Se você quiser, sim. Gabriel estendeu sua mãozinha. Então está perdoado. Eduardo pegou a mão pequena, tão frágil comparada à sua, e a beijou delicadamente. Obrigado, Gabriel. Obrigado por ser melhor do que eu merecia. Gabriel se aconchegou ao lado do pai, como fazia com Mariana quando ela estava triste. Mamãe, ele é meu papai mesmo? Ele tem o mesmo formato de orelha que eu. Mariana se aproximou da cama, as lágrimas embaçando sua visão. É sim, meu amor. Ele é seu papai. Papai, Gabriel testou a palavra sorrindo. Papai, você quer que eu conte sobre Vila Nova? E sobre a Dona Conceição? E sobre minha escola? Quero ouvir tudo, meu filho. Tudo. E por 2 horas Gabriel falou sem parar, contando sobre sua vida, seus amigos, suas brincadeiras. Eduardo ouvia cada palavra como se fosse a mais preciosa música, gravando na memória a voz do filho que havia perdido 8 anos da vida. Quando Gabriel finalmente adormeceu aninhado ao lado do pai, Eduardo olhou para Mariana. Obrigado, sussurrou. Obrigado por tê-lo criado assim. Obrigado por ele ser tão perfeito. Mariana apenas assentiu, observando os dois juntos pela primeira vez. Pai e filho, unidos finalmente, mesmo que talvez fosse tarde demais. Os exames de compatibilidade levaram 3 dias para ficarem prontos. 3 dias nos quais Gabriel dividiu seu tempo entre o hospital e o pequeno apartamento que Carla havia conseguido para eles ficarem. O menino estava fascinado pela cidade grande, mas sempre perguntava quando voltaria para ver seu papai. A palavra saía naturalmente de seus lábios, como se Eduardo sempre tivesse feito parte de sua vida. Mariana observava essa conexão crescer com sentimentos conflitantes. Por um lado, ficava feliz vendo Gabriel finalmente ter um pai. Por outro, temia que Eduardo partisse de novo, desta vez para sempre, deixando o coração do menino em pedaços. Mamãe, o papai vai ficar bom? Perguntou Gabriel na manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café na cozinha minúscula do apartamento de Carla. O cheiro de pão francês misturava-se com o ruído constante do trânsito lá fora. Não sei, meu amor. Depende dos exames. E se eu puder ajudar ele, eu posso. Mariana quase engasgou com o café. Gabriel, você sabe que ajudar o papai significaria uma cirurgia em você também, né? Sei. O doutor Henrique explicou. Ele disse que eu daria um pedacinho do meu fígado para o papai, e depois nós dois ficaríamos bem. E você não tem medo? Gabriel balançou as perninhas da cadeira, pensativo. Tenho um pouquinho, mas o papai está sofrendo. E a Dona Conceição sempre diz que quando alguém está sofrendo, a gente ajuda. A pureza do coração de Gabriel fez lágrimas brotarem nos olhos de Mariana. Aos 8 anos, ele estava disposto a se submeter a uma cirurgia para salvar o pai que havia conhecido há apenas alguns dias. O telefone tocou naquele momento. Era Dr. Henrique. Senhora Mariana, temos os resultados. Gabriel é compatível, completamente compatível. Mariana se sentou pesadamente na cadeira. Era isso então. O destino havia feito sua jogada mais cruel. O filho que Eduardo rejeitara era sua única salvação.
Doutora, preciso conversar pessoalmente com vocês. Há alguns detalhes importantes que devo explicar. 1 hora depois, estavam todos no consultório do Dr. Henrique. Gabriel sentara numa cadeira alta, balançando as pernas enquanto o médico explicava o procedimento com palavras simples que uma criança pudesse entender. Gabriel, você entende que esta cirurgia é séria? Que vai precisar ficar alguns dias no hospital? Entendo. E vou ficar no mesmo quarto que o papai? Não exatamente no mesmo quarto, mas bem pertinho. E depois ele vai ficar bom? Dr. Henrique hesitou. Se tudo correr bem, sim. Mas, Gabriel, eu preciso que você saiba que você não é obrigado a fazer isso. É sua escolha. Gabriel olhou para Mariana, depois para o médico. Se eu não fizer, o papai vai morrer? Provavelmente sim. Então eu faço. A simplicidade da decisão deixou todos em silêncio. Dr. Henrique pigarreou e se dirigiu a Mariana. Senhora, preciso informá-la que o Dr. Eduardo gostaria de conversar com vocês dois antes da cirurgia. Há algo que ele quer dizer. Encontraram Eduardo sentado na poltrona do quarto, vestindo um roupão de hospital que parecia grande demais para seu corpo emagrecido. Ele havia pedido para ser desconectado temporariamente dos aparelhos, querendo estar o mais apresentável possível para aquela conversa. Gabriel, disse ele quando o menino entrou correndo para abraçá-lo. Senta aqui comigo. Preciso contar uma coisa importante. Gabriel se acomodou na poltrona ao lado do pai, seus olhinhos atentos. Eduardo respirou fundo antes de começar. Filho, você sabe que quando sua mamãe descobriu que estava grávida de você, eu fui embora? Sei, porque você estava com medo. É verdade. Mas foi pior que isso. Eu não apenas fui embora, eu ofereci dinheiro para sua mamãe para que você não nascesse. Gabriel franziu a testa confuso. Como assim? Eduardo olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Era a hora da verdade completa. Eu disse para sua mamãe que você seria um problema e ofereci muito dinheiro para que ela fizesse você ir embora antes de nascer. Gabriel processou a informação lentamente. Você não queria que eu nascesse? Não. E foi a pior decisão da minha vida. O silêncio que se seguiu era pesado. Gabriel olhava para o pai com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar. Mas eu nasci mesmo assim, disse Gabriel finalmente. Nasceu, porque sua mamãe é a mulher mais corajosa do mundo. Ela escolheu você em vez do dinheiro. Gabriel se virou para Mariana. Você escolheu eu? Sempre, meu amor. Desde o primeiro momento. Gabriel voltou sua atenção para Eduardo. E agora você está contente que eu nasci? É a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, mesmo que eu só tenha descoberto isso agora. Papai, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Se você não quisesse que eu nascesse, por que eu tenho que te ajudar agora? A pergunta cortou como uma faca. Eduardo fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Você não tem que me ajudar, Gabriel. Eu não mereço sua ajuda. Na verdade, vim aqui para dizer que não quero que você faça a cirurgia. O quê? Mariana se levantou da cadeira, chocada. Eu passei os últimos dias pensando. Gabriel é uma criança perfeita, pura, cheia de vida. Eu não tenho o direito de colocar sua vida em risco para salvar a minha. Não depois de tudo que fiz. Gabriel escutava tudo com atenção. Mas se eu não fizer a cirurgia, você vai morrer. Sim, mas você vai viver, vai crescer, vai se formar, vai ter filhos, vai ser feliz. E isso é muito mais importante que minha vida. Papai, Gabriel disse suavemente, subindo no colo de Eduardo. Você sabe por que eu quero fazer a cirurgia? Por quê? Porque agora eu tenho um papai. E eu sempre quis ter um papai. E mesmo que você tenha feito coisas ruins antes, você está arrependido. A dona Conceição diz que quando a gente se arrepende de verdade, Deus perdoa.
Eduardo abraçou o filho com a pouca força que tinha. Você me perdoa mesmo, Gabriel? Perdoo, mas você tem que prometer uma coisa. Qualquer coisa. Se você ficar bom, você vai ser o melhor papai do mundo. Vai me ensinar coisas, vai brincar comigo e nunca mais vai embora. Prometo, meu filho, prometo. Gabriel se afastou e olhou seriamente para o pai. Então está decidido. Vou fazer a cirurgia, porque eu quero que você viva, porque eu te amo, papai. Foram as primeiras palavras de amor que Eduardo ouvia do filho, e elas o quebraram completamente. Ele chorou como nunca havia chorado, abraçado aquela criança que ele quase impediu de existir e que agora estava disposta a arriscar a própria vida para salvá-lo. Eu também te amo, Gabriel, sussurrou entre soluços. Te amo mais que tudo neste mundo. Mariana observava a cena com o coração partido e recomposto ao mesmo tempo. Seu filho estava ensinando ao pai o verdadeiro significado do amor incondicional. Eduardo, disse ela suavemente, Gabriel tomou sua decisão e eu apoio, mas quero sua palavra de que se vocês passarem por isso, você vai honrar sua promessa a ele. Tem minha palavra. E Mariana? Eduardo a olhou através das lágrimas. Obrigado, obrigado por ter salvado ele. Obrigado por ter criado o homenzinho mais incrível do mundo. Obrigado por me dar a chance de ser pai dele. Você sempre foi pai dele, Eduardo. Só não sabia. Naquela noite, Gabriel dormiu na cama do hospital ao lado de Eduardo, os dois de mãos dadas. Mariana os observou do sofá-cama, sabendo que no dia seguinte suas vidas mudariam para sempre. Para melhor ou para pior, eles enfrentariam juntos, como uma família. O centro cirúrgico do Hospital São Rafael fervilhava de atividade na manhã de sexta-feira. Duas equipes médicas se preparavam simultaneamente para a cirurgia mais delicada que aquele hospital já havia presenciado, um transplante de fígado entre pai e filho, onde o doador era uma criança de 8 anos, salvando o homem que havia tentado impedir seu nascimento. Gabriel estava mais corajoso que qualquer adulto. Vestindo a camisola hospitalar, que ficava grande demais em seu corpinho magro, ele segurava a mão de Mariana enquanto era preparado para a anestesia. O cheiro de desinfetante misturava-se com o aroma familiar do perfume suave que ela havia borrifado no pulso, um pequeno conforto em meio à tensão. Mamãe, quando eu acordar, o papai vai estar bem? Esperamos que sim, meu amor. Você é muito corajoso. A dona Conceição mandou um recado, disse Gabriel sorrindo. Ela disse que vai acender uma vela na igreja e que Jesus vai cuidar de mim e do papai. Doutor Henrique se aproximou, já vestindo os trajes cirúrgicos. Pronto, campeão? Vamos salvar seu papai? Estou pronto. Só quero falar com ele antes. Gabriel foi levado até a sala, onde Eduardo aguardava sua vez. O homem estava pálido, mas com os olhos brilhando de uma determinação que não tinha há anos. Quando viu o filho se aproximar, estendeu a mão trêmula. Gabriel, meu herói. Você tem certeza? Tenho, papai. Mas você lembra da promessa? Lembro de todas. Vou ser o melhor pai do mundo. Vou te ensinar tudo o que sei. Vamos brincar juntos e nunca mais vou te deixar. Gabriel beijou a testa do pai. Então nos vemos quando acordarmos. A cirurgia durou 8 horas. Mariana passou cada minuto na capela do hospital, ajoelhada diante do altar simples, suas lágrimas molhando o lenço que Carla havia dado a ela. A irmã havia chegado de manhã cedo, trazendo consigo uma sacola com roupas limpas e o ursinho de pelúcia que Gabriel dormia abraçado desde pequeno. Ele vai ficar bem, Mari, sussurrava Carla, massageando os ombros tensos da irmã. Gabriel é forte e agora tem pelo que lutar. Conceição havia dirigido durante a madrugada toda, chegando ao hospital com os olhos vermelhos de cansaço, mas determinada a estar presente.
Ela trouxera um terço que pertencera à avó de Mariana e uma garrafa térmica com café feito exatamente como Gabriel gostava. Esse menino tem o coração mais puro que já conheci, dizia ela, segurando as contas gastas do terço. Deus não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Às 4 da tarde, Dr. Henrique apareceu na sala de espera, ainda vestindo o uniforme cirúrgico. Seu rosto cansado, mas aliviado, disse tudo antes mesmo que ele abrisse a boca. Deu tudo certo. As 2 cirurgias foram um sucesso completo. Mariana desabou nos braços de Carla, soluçando de alívio. Conceição beijou o terço e murmurou uma oração de gratidão. Posso vê-los? Gabriel está acordando agora. Eduardo ainda está sob efeito da anestesia, mas os sinais vitais estão excelentes. Gabriel estava sonolento, mas sorridente quando Mariana entrou na UTI pediátrica. Suas primeiras palavras foram: "Conseguimos, mamãe? Conseguiram, meu amor. Vocês conseguiram. O papai está bem?" "Está. Dormindo, mas bem." Gabriel tentou se sentar, fazendo uma careta de dor. "Quando posso ver ele?" "Logo, meu príncipe. Descansa agora." Mas Gabriel já havia fechado os olhos novamente, um sorriso de satisfação nos lábios. Eduardo acordou no dia seguinte. Suas primeiras palavras foram: "Gabriel, como está Gabriel?" "Está bem, papai. Está pedindo para te ver", disse Mariana, que havia passado a noite alternando entre os 2 quartos. "Ele me chamou de papai?" Não parou de chamá-lo assim desde que acordou. Lágrimas de gratidão escorreram pelo rosto de Eduardo. Pela primeira vez em anos, não eram lágrimas de dor ou arrependimento, mas de alegria pura. 3 dias depois, Gabriel foi liberado para visitar Eduardo no quarto comum para onde ele havia sido transferido. O menino entrou mancando levemente, apoiado numa bengala infantil colorida que as enfermeiras haviam decorado com adesivos de super-heróis. "Papai, você não está mais amarelo!" exclamou Gabriel, subindo cuidadosamente na cama. "É verdade, estou ficando da cor normal de novo. Graças a você, meu herói." Gabriel se aconchegou ao lado do pai, os dois ainda frágeis, mas visivelmente melhorando a cada dia. "Papai, quando a gente sair daqui, você quer conhecer Vila Nova?" "Quero conhecer tudo da sua vida, Gabriel. Sua escola, seus amigos, a padaria da Dona Conceição. E você pode me ensinar a dirigir, quando eu crescer." Eduardo riu, um som que não fazia há anos. "Posso. E posso te ensinar matemática, te levar para conhecer o mundo, te contar histórias." "Que tipo de histórias?" "Posso contar sobre medicina, sobre como salvar vidas. Quem sabe você não quer ser médico também?" Gabriel considerou isso seriamente. "Posso ser médico como você e padeiro como a Dona Conceição?" "Pode ser qualquer coisa que quiser, meu filho. Vou te apoiar em tudo." Mariana observava do sofá, seu coração transbordando de uma felicidade que não sentia há anos. Ela havia criado Gabriel sozinha, com amor incondicional, mas agora via que ele finalmente tinha uma família completa. "Eduardo", disse ela suavemente, "obrigada." "Por quê?" "Por ter se tornado o homem que Gabriel merecia ter como pai." Eduardo pegou a mão de Mariana com gratidão. "Obrigado por ter me dado a chance de me redimir. Por ter criado nosso filho para ser generoso o suficiente para me perdoar." "Nosso filho", repetiu Mariana, saboreando as palavras. Pela primeira vez, Gabriel realmente tinha os 2 pais. 6 meses depois, Eduardo havia se mudado para Vila Nova. Comprou uma casa simples na rua principal, a 3 quarteirões da padaria de Conceição. Todas as manhãs, Gabriel corria até lá para tomar café da manhã com o pai antes da escola. Eduardo havia aberto um pequeno consultório médico na cidade, atendendo gratuitamente quem não podia pagar. "Papai, você está feliz aqui?" perguntou Gabriel numa tarde enquanto brincavam no quintal da casa nova.
Mais feliz do que jamais fui, meu filho. Descobri que a felicidade não está no dinheiro ou no prestígio. Está aqui, brincando com você, vendo você crescer. E você não sente falta de São Paulo? Não. São Paulo me ensinou a ser bem-sucedido. Mas você e sua mãe me ensinaram a ser feliz. Naquela noite, Gabriel dormiu entre Mariana e Eduardo na cama de casal que ele havia insistido em comprar para a família ficar junta. O som da respiração tranquila do filho era a música mais doce que qualquer um deles já havia ouvido. Eduardo sussurrou no escuro: Gabriel, você salvou minha vida 2 vezes. Primeiro me dando seu fígado, depois me ensinando a amar. Te amo, papai, murmurou Gabriel sonolento. Te amo também, meu pequeno anjo. Para sempre. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Menezes entendeu o verdadeiro significado da riqueza. Não estava nos milhões no banco, mas naquele momento perfeito, abraçado aos 2 tesouros mais preciosos que a vida poderia oferecer. Fim. Compartilhe esta história se você acredita que o amor é mais valioso do que qualquer fortuna.